Bom dia, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Não esqueçam de pegar a apostila. Hoje a gente vai trabalhar potência e energia elétrica, tá na página 41. Então acompanhem com a apostila, porque vai ter imagens, vai ter informações importantes para vocês aqui, tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre potência, né? Potência elétrica. O que seria potência elétrica? Então nós abrimos o capítulo da apostila ali com 3 imagens, né? Nós temos um secador, nós temos uma TV, nós temos um liquidificador. Naqueles 3 aparelhos eletrodomésticos, cada um deles vai ter um tipo de transformação de energia. Então, a gente pode dizer, né, a gente já pode definir então a potência como uma grandeza física relacionada à capacidade de um dispositivo, que são esses aí os exemplos, né, de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, certo? Então ali nós temos o secador, que ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Nós temos a TV, que transforma a energia elétrica em energia luminosa ou energia sonora. E nós temos um liquidificador que transforma a energia elétrica em energia cinética ou energia mecânica, né? Ali também na apostila tem um exemplo dizendo assim, ó, um secador de cabelo mais potente, por exemplo, esquenta mais o ar e sopra com mais velocidade do que um secador menos potente. Certo? Então, isso, claro, e ainda diz assim, que o primeiro consome, o mais potente vai consumir maior energia elétrica que o segundo, menos potente. Aparelhos de grande potência elétrica convertem energia mais rápido do que aparelhos de menos potência elétrica, tá? Então, os mais potentes convertem mais rápido. Então, a gente também pode dizer que a energia elétrica é uma energia meio, ela não é uma energia fim. O que significa isso, né? Uma comparação aí, né? Então, assim, ó, pegando como base, né, nós sabemos que a energia elétrica, ela vem através, principalmente aqui no Brasil, a maioria é hidrelétricas, né, geradoras de energia aí. Então, lá nas hidrelétricas, que vai distribuir energia para todos os municípios, e a maioria dos municípios no Brasil, ela vai pegar a energia potencial gravitacional do rio, das barragens, que a gente já falou, vai falar mais um pouco sobre isso, e transforma isso em energia mecânica, no gerador da usina, que vai se transformar em energia elétrica para ser transportada. Essa energia vai ser transportada até a nossa tomada, até a nossa casa, e na nossa casa eu não quero energia elétrica, eu quero energia, por exemplo, energia luminosa, eu quero energia térmica no meu chuveiro, eu quero energia sonora no aparelho de som. Então, por isso que a gente diz que a energia elétrica é uma energia meio e não uma energia fim. Eu não quero isso. Eu quero eletricidade? Não, eu quero o que a eletricidade vai fazer nessa conversão. Então é exatamente isso, potência, tá? São exatamente isso que a gente está estudando aqui. Agora a gente vai ver uma fórmula, né, uma parte matemática disso, e aí eu vou explicar no quadro para vocês. Então aqui, matematicamente, em linguagem matemática, a gente pode definir a potência como sendo a razão entre a energia, que é dada em joule, pelo tempo que é dado em segundo. Joule por segundo é o que a gente chama de dado em watts. Então a potência vai ser dada em watts, né? Ou em homenagem ao britânico James Watt, matemático, engenheiro, né? Que aprimorou a máquina a vapor, que a gente já estudou no 7º ano, e também ajudou a construir, desenvolver os conceitos de potência. Agora a gente vai fazer um cálculo que está lá na página 44 da apostila de vocês e que vai usar essa fórmula aqui, já resolvendo uma questão que vai ter para vocês lá na página 44. Então aqui já está o cálculo. Então assim, é importante a gente saber que no nosso dia a dia outras unidades também são usadas, especialmente as medidas de potência. Ela pode ser, a gente falou em watts ali, em watts, né?
ela pode ser em quilowatts, que 1 kW significa 1000 watts, o tempo em horas, 1 hora é 3.600 segundos e a energia em quilowatts-hora, que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Então aqui no cálculo que eu tenho lá na página 44, diz assim: um computador tem potência média de 300 watts, ou seja, 0,3 kW. Já está até convertido em quilowatt. Se não tivesse, só dividir por 1000. Se ele fica ligado por 4 horas diárias, qual será o consumo elétrico? Então eu já coloquei aqui para adiantar o nosso tempo. Potência, usando aquela fórmula que eu acabei de explicar para vocês, potência igual a energia dividido pelo tempo. Daí eu já simplifiquei, já modifiquei a fórmula, porque está perguntando qual é a potência em um dia, né? Então, vamos lá. Então, quer dizer, qual é a energia consumida, né, em um dia? Então, olha só, eu tenho energia, passei para cá multiplicando o tempo, então eu isolei energia igual a potência vezes o tempo. Então, energia, usando lá 0,3 kW, vezes 4, porque são ali em 4 dias de uso, né? 4 horas diárias de uso, tá? Então, multiplicando ali, eu vou ter 1,2 kW. Então, ali na letra A é em um dia. Então, em um dia, o consumo de energia elétrica foi de 1,2 kWh. Agora, eu quero na letra B em um mês. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu faço uma regra de 3. Vocês já aprenderam isso em matemática. Então, em um dia é 1,2 kWh. 30 dias é X, eu não sei. Então, é o que eu quero saber em 30 dias o que eu vou gastar, o que eu vou consumir ali. Então, X é igual a 30 vezes 1,2, que o X vai ser 36 kWh. Essa é a resposta, então, da questão B da apostila, página 44. Então, retomando aqui. No caso dos circuitos elétricos, que é o que a gente está estudando, nos aparelhos ali domésticos, né, aparelhos elétricos, a potência é a relação entre a tensão, que a gente já viu, U, né, cujo símbolo é U, e a corrente elétrica, cujo símbolo é I, que atravessa quando estão sendo usados. Então, a corrente que atravessa enquanto os aparelhos estão sendo usados. Quanto maiores forem a tensão e a corrente elétrica aplicadas em um dispositivo, maior é a quantidade de energia transformada e, por isso, maior vai ser também a potência. Então, para circuitos elétricos, podemos calcular a potência com a seguinte fórmula. Então, a fórmula que a gente pode usar também, como eu falei ali, potência igual a tensão vezes a intensidade da corrente elétrica. Agora a gente vai fazer um cálculo ali da página 45 da apostila de vocês, exatamente usando essa fórmula e a de resistores que a gente já falou anteriormente, tá? Questão número 5 da página 45, eu vou colocar ela no quadro. Vamos corrigir então a questão já usando essa fórmula e a de resistores, a letra B, que a gente vai usar essa fórmula que eu acabei de falar. Mas primeiro vamos à questão da letra A. Então diz assim, ó, uma bateria de um automóvel fornece uma tensão, U, lembrem que o símbolo é U, de 12 volts e tem uma resistência R, né, interna de 5 ohm. Determine, letra A, a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria. Então, eu já coloquei aqui. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência. Eu tenho 12 volts e 5 ohm. Então, aqui, ó, resistência igual a U dividido, é a razão entre a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Então, simplesmente substituição de fórmula, eu coloco 5, que é a resistência, que é igual a 12, tensão, dividido pelo I, que eu não sei. Eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, é o que eu não sei. Então, aí, o que eu faço? Eu isolo
a tensão, eu isolo, no caso, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, que é o que eu não sei, que eu quero saber. Então, 12 e passo 5 para cá dividindo. Então, 12 dividido por 5 vai dar igual a 2,4 amperes, né? Que é o da intensidade da corrente elétrica dada em ampere. Vamos ver a B agora. Então, a questão B, a questão 5, letra B, diz assim. Então, em relação à questão lá, a bateria de um automóvel fornece uma tensão de 12 volts e tem uma resistência interna de 5 ohm. Determine a potência elétrica. Eu já terminei a intensidade da corrente elétrica na letra A. Então, eu já tenho o resultado, deu 2,4 ampere. Então, 2,4 ampere é o I. O U é a tensão, eu já sabia, era 12 volts. Então, agora, simplesmente, eu uso aquela fórmula que eu falei para vocês, potência é igual a tensão, né, vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, potência, substituindo, é 12 vezes 2,4 que a gente achou na A, substituído a 28,8 watts. Ok? Então, a gente vai continuar no outro vídeo falando sobre energia elétrica, tá bom? Então, ficamos por aqui.